Estamos de volta para mais um Endcast. Aqui conosco Overkilled Red Opa, gente, tudo bem? e Nick da HGS E aí, pessoal? para discutirmos sobre um assunto que há de se estender nas nossas produções do Endcast, The Project End. Sim, nós iremos falar sobre esportes e no decorrer desses meses vocês hão de nos acompanhar nesta jornada ou neste campeonato à procura de obter o sucesso chamado vitória. E vamos lá para mais um cast. Bem, esse cast inicial vocês podem até ter visto que não teve nenhuma cerimônia direito, porque nós iremos falar sobre um assunto mais brando, já que é uma introdução para esse leque de cast que nós iremos fazer justo nesse período que estamos agora inserindo-se nas Olimpíadas. E no caso, Olimpíadas também é no singular, então eu posso dizer na Olimpíadas. Enfim, iremos falar sobre esporte, o fator esporte nas artes, obviamente, já que nós nos familiarizamos com artes, principalmente as nipônicas. Bem, como vocês sabem, de início eu fui à procura de saber o real sentido. E deparei-me com uma coisa interessante. Eu já depois coloco a prosa para os rapazes aqui, mas antes, minha anedota. Desportar, que vem do francês, assim dito foi o início do termo desportes, que depois sucederia esporte. Desporte é meio que voltado para fora do porto. De fato, porto, cais, e haviam atividades que eram feitas, longe do porto, e o porto era regularmente onde eles trabalhavam, os esportistas. Logo, o termo esporte foi difundido como uma distração, um lazer e de entretenimento também. E alguns devem estar pensando, poxa, mas as Olimpíadas, né? Caramba, isso aí é helênico, isso data vários anos. Sim, claro, mas não tinha o termo esporte antes, tá, gente? Era realmente atividades físicas, atividades cívicas, Olimpíadas, era mais esses outros termos. Agora, esporte em si era dessa forma. E aí fica uma questão aqui, engraçado. No princípio de tudo, esporte já é escapista. Olha só. Já diria os filósofos, né? A arte do escapismo é o ócio, e aquele que tem a oportunidade do ócio é o desocupado. Olha só que engraçado. Desde o princípio, a arte do esporte, ou o esporte, é escapista. E a gente aqui, obviamente, tem a oportunidade de consumir arte, né? E olha só o que é o bonito entre arte e esporte, já que eles têm um sentido de ócio em si. Já se fazia das artes martianas, que artes marciais, Marci, vem de Marte, Deus Marte da guerra. Vocês têm essa oportunidade, nós temos a oportunidade, né, de desfrutar do ócio escapista. O que vocês têm a dizer? O que esporte é para vocês em definição? Porque para mim, há de se acometer como a oportunidade do lazer e de se desprender de uma realidade à procura de uma outra. Vocês. É com vocês. O esporte, pra mim, ele tem essa coisa da mídia que você busca como forma de lazer, como de um mundo que você se desprende da realidade e busca só focar naquilo, né? Na partida de futebol, na partida de vôlei, o que seja. Mas o esporte em si, eu acho que ele tem essa coisa de você querer ver um ser humano na sua capacidade máxima como um atleta, né? Como alguém que consegue exceder a capacidade física, mental de um ser humano comum. Isso tem muito relação assim com meio que o esquema como nós consumimos, por exemplo, ideias de histórias de batalhas ou personagens super poderosos, né? Então, como você pega pessoas super assim predispostas a um determinado artifício como esporte, ou no caso de alguma história sobre poderes e coisas do tipo, eu acho interessante por isso que você pensa meio nessa estrutura de poderes
conflitos e conflitos de próprios personagens, como o esporte não está só na tela, né? Então, saber um pouco sobre a vida de um jogador, onde ele jogou em outros clubes e coisas do tipo, parece ser um apelo que existe, você consegue traçar entre esse tipo de coisa. Sim, porque eu acho que existe esse fator narrativo, né, como você tá falando, de não só se importar com o esporte, mas com a pessoa, né, de você saber tudo que ele fez, tudo que ele tá passando, e isso é de fato uma coisa que reflete a nossa vontade de querer montar uma narrativa com a vida, né, buscar Isso, protagonistas, buscar isso. ídolos, né, modelos que vão meio que dar um norte à nossa vida, sabe, tipo, uma inspiração, ou o que seja. É uma chance de manifestação cultural, né? Que mesmo que a gente diga, pelo menos eu, que é uma forma de se distrair, né? De dar uma extensão a essa nossa realidade, a gente ainda tem a procura de fazer um elo entre nós, né? Que seria a narrativa, o protagonismo, a história por trás, tudo isso aí vai ser, obviamente, uma manifestação antropológica, né? Uma cultura que está se estabelecendo baseado numa atividade que eu já mencionei, né? Cívica. E o esporte, ele é eu diria que é a melhor mecânica que a gente tem de aceitação social para desenvolver alguma regra, para desenvolver, estabelecer situações, o caramba, que façam nos aceitar que aquilo ali está acontecendo, digamos assim. Nas artes, né, mesmo, a gente pode ver que você pode acompanhar uma obra de esporte ou uma obra que se deu o proveito de usar o esporte para usar uma magia. Tá acontecendo os dois ao mesmo tempo, porque não necessariamente o esporte precisa de todo o aparato para que você justifique, né? Muitas pessoas mesmo perguntam para mim: Igor, me diz uma boa obra de beisebol. Eu não sei muito beisebol, tô precisando de uma para que me explique. Geralmente, obras que são assim, né, pelo menos na mídia japonesa, elas não têm as regras de início. Já meio que você tem que estar no meio da história, né, no meio, um conhecimento prévio para acompanhar. E isso é notório, né? Porque meio que já é notório, a gente já tá acostumado a ter algumas regras ali pré-estabelecidas e, ademais, comento, nós, no decorrer de assistir alguma coisa, já pegamos alguns dos gaps que fazem, né, o desenvolvimento acontecer. Você já deve ter deparado com alguma obra de esporte, ou algum esporte mesmo, você ligar a TV e não saber exatamente o que estava acontecendo, não saber como era a performance, mas aos poucos você foi se adaptando ao que o esporte, né, virou, ou que o esporte está se realizando. Isso aí é um caso, estudo de caso clássico, né? E o ser humano, ele, a todo minuto, independente do que aconteça, se você vê uma disputa, adversário A e adversário B, você vai assumir um lado, ponto. Você vai gostar, mesmo que seja um estímulo visual. Então, no mundo das artes, que proveito maravilhoso é esse, né? De você ter uma adversariedade ali, já o suficiente para que prenda o espectador para consumir aquilo, né? Sim, existe muito essa questão da gente buscar fazer uma relação de rivalidade, do bem e do mal, né? Então você Sim. vê um time lutando numa partida contra outro time, e você meio que estabelece, tipo, esse time aqui é o underdog, né? É o time mais fraco, porque tá perdendo. Só que você não sabe exatamente se ele é o time mais fraco, sabe? Você estabeleceu essa conexão porque você simplesmente criou uma narrativa em cima daquilo. É tanto que a maneira assim mais tradicional de você montar uma narrativa de esporte é você apresentar um personagem e dar espaço para o público se espelhar meio nele, né? E começar a montar então a narrativa da escalada daquele personagem dentro do esporte. Sim. E isso também acontece com uma enorme facilidade, né? Se vocês pararem para analisar várias personalidades, digamos assim, no esporte de futebol, tênis, vôlei, independente disso, você vai ver pessoas que passaram por dificuldades abjetas, né? Ou insalubres. Isso é algo que a gente aceita com facilidade, porque acontece mesmo, né? Então, a suspensão de descrença no esporte, ela é muito pequena. Porque você quer aquilo. Você deseja que aquilo aconteça, né? E o Over, ele comentou uma coisa que eu acho interessante. A rivalidade, né? Que a gente quer acrescentar. Essa polaridade de Davi e Golias. De alguém que já tem vários campeonatos e aquele que tá ali procurando seu primeiro. O que teve de pessoas chorando
com o título argentino do Colón. Para quem não sabia, a Argentina tem 130 anos de história no campeonato argentino. O Colón foi a primeira vez que ele chegou na final, a primeira vez que ganhou. Foi uma alegria hegemônica. Todo mundo da Argentina amou essa situação, porque ele era um underdog, ponto. Nunca chegou numa semifinal direito, o Colón. Então, mesmo que a gente não assuma essas coisas, todo mundo tem um sentimento. Aqui no Brasil, todo mundo lembra do São Caetano, né? Pena, mas enfim. Essa rivalidade que eu acho interessante de comentar aqui, o verdadeiro apreciador de esportes é aquele que não leva desaforo para casa. Não tem a frase literal, né? Leva na esportiva. Então, justamente, para que tudo aquilo que está acontecendo aqui fica aqui. Porque seria um entretenimento, seria uma lição de vida, seria uma extensão da nossa realidade. Não é algo para que você leve desaforo para casa, não é? E aí vem a questão. Além disso, você vai conluir com uma arte que já é uma versão escapista, né, de uma extensão da realidade, porque é uma arte, e dentro dessa arte você vai estar deparando com uma realidade dentro de uma realidade. Então eu gosto desse elo que a gente tem com a obra de esportes, né? Porque a gente poderia muito bem estar acompanhando na nossa realidade, mas ela está dentro de uma extensão que se chama artes, uma extensão da realidade dentro de uma extensão de realidade. A oportunidade que a arte esporte tem para ser meta é enorme. Não sei se vocês já chegaram nessa conclusão em algum momento, mas como isso é importante para mim, eu acho importante salientar aqui. Outra coisa que eu queria mencionar sobre esporte em si, aí já entrando mais para execução nas artes, seria a oportunidade que o Japão tem de trazer artes. Porque sempre eu vou dizer por cima, né? Macedônia, perdão, eu bati no microfone. Macedônia, Atenas, Esparta, um povo helênico. Ele sempre trazia aquela história de um herói. Todo mundo fazia uma festa opulenta no vencer de alguém. Aquelas coroas de loiros, né? Aquela coroa da flor. Sempre foi uma festa, a vitória, caramba. Mas quando se relatava aquilo, sempre ia na dor de uma personagem, né? Na construção, na caracterização daquela personagem. Porque não se tinha muito tempo para você relatar. Às vezes, até se fazia manifestações visuais, né? Quantas vezes a gente já viu vasos gregos, romanos, de personagens atirando uma lança, levantando objetos enormes. Já é o suficiente para arte do esporte, né? Mas o Japão, trago aqui a pergunta a vocês, por que o Japão tem uma vantagem enorme na produção de esportes? Vocês sabiam que um dos maiores capitais de produção de esporte é o Japão? Vocês sabem me dizer o porquê? Eu chutaria a produção, né, deles de estar sempre alimentando um pouco do espírito esportivo das pessoas através de tanto de filmes, animes e coisas do tipo. Acredito que mediaticamente eles consigam talvez fazer por causa disso. Sim. Eu imagino que o esporte ele também está ligado à oportunidade, né, de você ter como praticar o esporte. O Japão, como é um país rico em cultura e em condições financeiras, né, de conseguir dar sustância, nossa, esqueci a palavra, dar oportunidade a pessoas que têm talento, né, que têm a prática também, dá realmente a oportunidade dela conseguir exercer esse esporte, né, tipo, ter a qualidade de um atleta realmente para conseguir melhorar e buscar realmente uma carreira profissional, né. E como também é um país que tem uma mídia muito rica, né, tipo animes, mangás, filmes, etc. Jogos. Isso acaba sendo uma forma... Oi? Jogos. Sim, jogos também. Então isso acaba sendo uma forma de você criar essa cultura de ter conteúdo, né, tipo, você conseguir refletir o que se presencia na realidade e na mídia. E isso acaba sendo uma forma de você enriquecer tudo como completo, né, como um todo. Sim. Vocês estão corretos. E algo a ratificar o que vocês mencionaram, mídia. É uma das poucas vezes que todo mundo pode acompanhar ininterruptamente ou interruptamente, se assim a gente for olhar de maneira mais prática, a arte do esporte. Porque se você for para livro, você não tem um estímulo visual, e geralmente a gente precisa do estímulo visual para o esporte.
Quando você for pra videogame geralmente é uma partida, não é um campeonato. Hoje em dia já é, né? Mas demorou muito tempo. Você vai pra filme. Um filme geralmente pega por parte de um técnico, porque é uma mecânica ali que você pode usar em 120 minutos. Agora, anime e mangá, você tem uma padronização de produção que pode ser eterna. Dokaben é o maior mangá já escrito e é de beisebol, né? Isso acontece na produção midiática japonesa e com regularidade, né? A Hiro no Sora, mesmo o anime não tendo atendido muito público, o mangá sempre foi um dos mais vendidos da Magazine. A Jump sempre teve um mangá de esporte em lançamento e nunca durou menos de 10 volumes, né? Até mesmo os cancelados geralmente passam dos 10 volumes. Então é realmente um desejo midiático muito forte do japonês de querer acompanhar uma jornada inteira que ali está por se passar e que tem a oportunidade de se passar, com estímulo visual também, né? Porque existem livros de esporte, claro, mas não eram... Mas a gente sabe que precisa de um valor visual porque o esporte se manifesta visualmente, né? Então, eu que tenho essa oportunidade aí. Mangás e animes, primordialmente, né? Então, também tem um dorama, séries, o caramba, mas não tem tantas séries em outros países como o Japão tem para esporte. É mesmo os Estados Unidos, que é um país rico em mídia, né, em filmes e quadrinhos, e é um país também que tem valoriza muito o esporte, você não tem essa produção midiática, né? Como em quadrinhos, por exemplo, você não tem quadrinhos longos que são de esporte, sabe? Não tem muitos, não. E mesmo assim também, é uma coisa que há de se reiterar. Os Estados Unidos também tem um forte elo com nação, né? Porque o Japão também é culturalmente muito forte. E mesmo assim não chega perto do que o Japão tem em produção, em dissipação, né? Do esporte em produção midiática. A cultura japonesa, eles até mesmo, preciso dizer que o Japão liga muito para embates, disputas também, né? Não precisa ficar só em esporte, a gente pode colocar em gambling também, né? Mahjong, muitos, China e Mahjong, né? Ping-pong e outras ali, veio muito da cultura asiática central, né? Mas enfim. O próprio subgênero de mangá de culinária, né? Que vira meio que uma competição, né? De fazer comida, então, Shokugeki, vários mangás clássicos de culinária, né? Isso também é porque a mídia mangá permite você fazer isso, né? Ela tem muito espaço para você fazer um mangá sobre um tema específico. É só você pegar algumas fórmulas, né, de competição, de arquétipos, etc, e tal, que você consegue manter um mangá ali estável em questão de vendas e tal. Eu acho que isso é verdade, principalmente quando você transporta meio que esse tipo de pensamento para outras mídias, não funciona tão bem quanto o anime. Eu acredito que acontece muito porque o anime ele foi formado meio dessa história, esses arquétipos que existem hoje, meio que ele foi construindo ao longo do tempo e ficou aceitável meio como esse é um ambiente que ficou confortável. Então, o campo de esporte existe alguns arquétipos nos animes que, se você pensar, sei lá, num cinema americano, ocidental, parece meio estranho e deslocado, né? Então, ele meio que construiu esse ecossistema, né, de esportes e narrativas do tipo em geral. Não à toa que um dos maiores clássicos da animação japonesa é Ashita no Joe, né? Que é de esporte. O próprio mangá também, ovacionado. Slandunk, proporcionalmente o mangá que mais vendeu, tirando Kimetsu, né? Eu ainda acho que Kimetsu já passou, mas sempre foi contado como um marco, né? O Japão ele liga muito para essa questão do esporte e eu tenho muito a agradecer, né? Porque muitas das paixões que eu tive com o esporte vieram por parte dos japoneses. Por eles trazerem algumas obras, como mesmo H2, Touch, a da Anoes, né, de beisebol, a questão vôlei, acho que Haikyuu fez uma ótima parte. Mas isso aqui, dizendo de um ocidental, no Japão mesmo, eles ligam tanto para esporte que aquele Yowamushi Pedal, né, fez as vendas de bicicletas aumentarem 7.000% na época da produção do primeiro anime. Isso é importante salientar porque não é questão do mangá como narrativa refletir o que já é popular, sabe? É mais uma questão do mangá que é uma tendência, como é o caso de Yowamushi, Slandunk, que fizeram realmente o esporte ter alguma fundação no Japão. Né? Sim.
O boom que teve de basquete, quando teve Duck na época, foi estrondoso, assim. Foi. Avassalador mesmo. E é interessante a gente observar que até mesmo alguns esportes que não são de cadência japonesa, eles conseguem perdurar mediaticamente, porque o interesse do japonês para o esporte é enorme. O exemplo que eu tenho é a Ice Shield, que durou 30 volumes, e eles não têm interesse em futebol americano, né? Eles não têm tanto interesse nem em rugby direito, mas durou eternos 30 volumes, né? 33 para ser mais específico. Na verdade, 38. Sim, essa é uma questão. Acho que 33 mesmo. Tá certo. Que eu lembro de ser o número exato. Ou é 333 333 capítulos. 333 capítulos. Eu já perdi o que eu ia falar. Peraí. Isso também é uma questão de você usar mais o esporte como uma temática, né? E daí o que importa mais, no final das contas, né? É mais a forma como você utiliza os personagens, a narrativa, a dinâmica de partidas, né? De competições, etc. Exato. E aqui vem a questão. Para vocês, o que o esporte possibilita na mídia? Mídia a gente pode até dizer televisão, né? Que tem a oportunidade do esporte, cara. Vamos falar mais artisticamente, né? Manifestação artística. O que vocês acham que o esporte possibilita? Aliás, preciso dar uma palhinha antes, uma anedota aqui. Esporte é diferente de jogo, tá? Esporte tem regulamentação, tem regra, tem pré-estabeleção, tem uniforme, mas isso aí não é o principal pra mim. Isso aí é uma coisa que veio com o tempo. O que vem primeiro pra mim é a manifestação cultural e cívica do esporte, né? A oportunidade que se tem de você acompanhar uma cultura de pessoas, uma cultura de células, né? No termo mais macro, a oportunidade de um jogo, que aí o jogo seria uma maneira mais lúdica. Jogo é lúdico, jogo é um conceito até antropológico, se a gente for comentar, de você querer uma disputa, um embate ali que você pode estabelecer no minuto mesmo, como vai ser as novas regras, como vai ser a situação, mas até mesmo precisa se comentar, né, que tem uma divisão de esporte e jogo. Jogo, você pode fazer qualquer coisa, não tem até não aceito os seus jogos mentais. Já estou farto desses seus jogos mentais. Isso aí não é um esporte, né? Mas enfim. Jogo de mesa, jogo... Qualquer coisa que você consegue estabelecer regras, né? E ter uma competição, mas não é um esporte em si, né? Mas não é devidamente catalogado como esporte, né? Pode ser que vire. Muitos jogos, com o tempo, foram se estabelecendo ao ponto de virar no esporte, né? Regulamentados, o cara. Mas enfim. O que vocês acham que os esportes, depois a gente pode falar sobre o jogo em um cast futuro, mas os esportes possibilitam as manifestações midiáticas? Basicamente, você consegue trabalhar personagens numa situação que é extrema, né? De você se jogar em uma situação, de você treinar, de você ter uma competição que vai te fazer querer ser melhor. Só que não tem realmente um risco, sabe? Não é uma coisa tipo um jogo de morte, sabe? Uma coisa de sobrevivência. É uma situação que você cria ali pra querer dar o seu melhor, né? Tipo, te forçar a ser melhor. E você consegue construir personagens e relações entre eles que conseguem trazer, sabe? Essa coisa mais efervescente, né? Mais dramática. E que você compra, né? Porque o esporte consegue trazer essa coisa mais dramática do ser humano, sabe? Uhum. Eu acho que o ponto final do Over, eu acho que é muito interessante porque quando você está criando outro tipo de narrativa, de super batalhas, de poderes, acho que o grande ponto é você convencer as pessoas que aquilo é algo factível. Então, eu acho que o esporte ele tem essa habilidade de deixar um pé a mais, permitindo que seja mais fácil, mais crível aquilo que você está contando. Então, o público ele já tem automaticamente uma ligação, porque o esporte ele conhece, então ele entende as limitações. Né? Uma predisposição. Exato. Uhum. Ele sabe que tem limites humanos porque aquelas pessoas podem fazer, mesmo que algumas obras extrapolem um pouco isso. Então, você trabalha um pouco uma história muito mais verossímil e mais convincente para seu público. E as lutas parecem mais reais também. Então, você pensar em alguém voando, você talvez não consiga comprar tanto a luta interna dela como uma pessoa que veio de baixo e coisas do tipo.
sim. Enquanto alguém lutando boxe, que nunca que veio, sei lá, de família pobre, talvez consiga algum dinheiro e ascender na vida com essa única oportunidade. Então, é uma plataforma muito mais interessante para contar histórias e dramas humanos. É porque, voltando ao que a gente falou mais cedo, o esporte tem essa temática, digamos assim, né? A narrativa da vida real, sabe? Do underdog, da pessoa que veio de uma condição financeira, uma pessoa mais pobre, né? Que conseguiu chegar lá no topo só usando, tipo, a habilidade que ela tem, né? Que ela talvez ela tenha nascido com aquela predisposição, mas Batalhando, né? que é o talento, mas o talento com esforço, basicamente, né? Uhum. E é meio que democrático, né? Porque você consegue realmente falar que tem pessoas, tem mais exemplos de pessoas que vieram de baixo, realmente conseguiram chegar lá em cima, sabe? Eu ia É um tema mencionar muito. isso. Eu ia mencionar que a oportunidade que o esporte dá nas artes também pode ser visto na democratização, na acessibilidade que o esporte tem para todos, né? Que é muito fácil de você ter a identificação com os protagonistas por eles não serem da alta sociedade, aristocratas, o cara, mas você pode fazer essa identificação consigo mesmo, né? A oportunidade ela pode vir para qualquer um. Então esse elo com o protagonista a gente sabe que é importante, né? Então, a oportunidade faz nos É, esportes. tem muita narrativa, né, sobre esforço versus talento, que é algo muito agradável e interessante de ver sobre a meritocracia e coisas do tipo. Acho que sempre torna narrativas um pouco mais atrativas assim de você assistir e pensar que talvez você muitas dessas obras estão falando, talvez você também possa chegar lá. Então sempre envolve o público diretamente, né? Uma conversa, um diálogo direto com o público. Além de sempre falar de coisas recorrentes do dia, né? De raiva, concentração, de perda de noção, de perda em si, de conquista, de afazeres, de várias coisas que vão se juntando e a gente sabe que a gente luta com isso cada dia, né? E o esporte tem a oportunidade de fazer essa situação materializar-se, né? De ser externada no esporte. Poxa, quantas vezes a gente já viu de algum personagem que perdeu a razão, logo ele também perde a luta ou perde a disputa, caramba. Isso é com muita recorrência, que aqueles que vão ao topo, eles têm uma concentração muito maior, né? Mas eles não se deixam levar apenas pelo raciocínio, eles também precisam da emoção. Tem que ser um caminho entre os dois, né? Um elo perdido ali entre eles. Caramba, que isso aí o esporte sempre tá a comentar. Só que eu gosto de fazer uma separação entre esporte coletivo e esporte sozinho, né? Solo. Porque o coletivo ele comenta muito sobre a relação humana, né? A oportunidade que a gente tem de estar ao lado de alguém ou de outros, né? Para conseguir angariar um objetivo. Essa situação ela é um pouco diferente nas obras singulares, né? Porque geralmente as obras solo falam sobre um amor, sobre um treinador, falam sobre esses contextos que são um pouco mais unitários. Agora em obras mais coletivas, né? Essa situação da gente estar encarando um grupo de pessoas e cada uma dessas pessoas tem uma oportunidade, né? Si mesma. Então já é um pouco, eu não diria mais complexo, mas eu diria um pouco mais ambicioso, né? Se você comentar mediaticamente. Isso que é uma coisa que se você não consegue fazer bem também no mangá de esporte coletivo, né, de teamwork, isso pra mim é crucial pra fazer o mangá ser bom ou ruim, sabe? Se o Uhum. autor não consegue lidar bem com a interação entre eles, ou tem um protagonismo muito forte, né, o protagonista faz tudo, isso pra mim não casa bem com a temática, sabe? Se é pra, tipo, ter um protagonista que faz tudo, então não existe a ideia de time, sabe? Existe só alguém que tá jogando sozinho. Pois é. Isso até vai contra os paradigmas, né, os axiomas de um esporte coletivo. Um esporte coletivo. Você coloca alguém completamente desbalanceado e você ainda reitera que ele é desbalanceado, não faz sentido, né? Artisticamente não faz sentido. Isso que é um pouco prejudicial nessa estrutura de mangá, né? Que às vezes o protagonista é muito. Ele é muito o núcleo, né, do mangá, assim, essa coisa meio de você fazer o protagonista fazer tudo, ser, tipo, a cara do mangá, né? Então, não importa tanto o time que ele tá, os personagens secundários, sabe? Tipo, eles são muito suporte ao ponto de que eles não importam tanto na partida ou no time em si, né? Eu vejo que isso é muito recorrente e midiático, assim, artisticamente mesmo, né?
Os webtoons aí estão pra provar que a cada 3 webtoons, um é de um cara super acima da sociedade humana e mágica, né? É bem recorrente. Sendo que esportes, eu dou um braço a torcer, que não são muitos, assim, né? Aliás, saiu um ranking recente de quais são os melhores esportes, né? Quais são avaliadamente os melhores esportes, tanto no My Anime List quanto pelos japoneses. E o top 10 não tem uma obra ruim, sempre tem alguma obra boa, no mínimo decente, sabe? Mesmo que sejam de uma duração ad eternum, como Hajime no Ippo, ainda assim você vai ver obras que são bem estruturadas, bem cadenciadas e que são boas no geral mesmo, no grupo geral. E isso pra mim não é comum. Por exemplo, obras de comédia. Comédia bem avaliada no My Anime List ou comédia bem avaliadas pelo público japonês. Você vai encontrar alguma obra ruim, umas 3 obras ruins, né? Porque é muito pessoal. Ao qual romance. Romance eu acho que é o que mais se peca, né? Não sei se vocês concordarão comigo. Mas romance, se você faz um top 10 romance de avaliação do database do My Anime List e também do japonês, você vai dar encontro com obras paupérrimas. E que isso não acontece muito no esporte. Porque o esporte meio que tem uma predisposição mesmo para que a gente acompanhe algo que é superior nesse contexto. Eu diria que já é algo tão comum ah, na manifestação midiática que não tem um problema de... O que vocês acham desse meu ponto agora? Então, é porque romance eu imagino que tem uma coisa geracional também, né? De mangás que marcaram uma época e até hoje tem pessoas que comentam sobre, sabe? Tipo, provavelmente vai entrar no top 10 se você perguntar a uma pessoa de uma geração mais antiga, né? Em combate com uma pessoa mais da geração atual, né? E esporte eu acho que é mais comum você ter clássicos que se carregam, sabe? Por várias gerações. Sim. Eu acho que até hoje você vai achar gente que gosta de Ippo, né? Que começou a ler Ippo recentemente, assistiu anime. Slandunk, talvez, também. Tem mangás e animes que vão se carregando, sabe? Porque são muito icônicos. E pela temática, sabe? Romance é muito abrangente, sabe? Se você quer um mangá de basquete, você vai pra Slandunk, Kuroko no Basket, como segunda opção, no caso. De beisebol, você tem... Eu ia falar Major, mas não. Rookies. Você tem Touch, o Kikufurikabute, aí tem Ice Shield, tem vários clássicos que você consegue resgatar hoje em dia e ter algum valor pra geração atual. Eu acho que... Eu sempre considero que a arte tem muito relacionado com comida. Então, eu sempre penso que talvez esporte, eles peçam ingredientes menos refinados e umas receitas mais fáceis de fazer. Então, eu acredito que existem ali umas receitas que tornem uma comida muito menos... Em romance, tem muita questão do tempo. Então, em esporte, você consegue chegar em receitas muito mais universais, como o Over estava falando, e atemporais. Enquanto romance, existem alguns graus de dificuldade ali que você vai estar dando com datado sua obra vai acabar se tornando. Você precisa criar personagens realmente convincentes para você acreditar neles juntos. O drama deles é muito importante. Então, eu acredito que A mecânica que leva um romance ficar bom, ela precisa ser muito maior do que uma mecânica já pré-estabelecida do esporte, sabe? Isso já acontece com facilidade. Vocês que não acompanham futebol, tá? Tô dando só um exemplo pra poder ratificar o meu ponto. A gente às vezes não tem um futebol pra acompanhar, a gente pega a Série D aqui do Nacional. Série D, sei lá, Castanhal versus Ayamoré. Uma coisa assim, completamente sem estrelas, né? Mas você tá acompanhando aquele campeonato, você saber como tá a posição deles, como é o resultado deles, e também você já ter pré-estabelecido uma mecânica de futebol, né, como o futebol está estruturado, você já assume que aquilo ali vai ser o mínimo divertido pra você, né? E o esporte tem essa vantagem. Enquanto o romance, mesmo estando há milênios na humanidade, o romance precisa de uma mecânica a mais, além de romance. Um casal junto, ou um casal predisposto a ficar junto. Então, né, acho que esse é um ponto importante para fazer com que o esporte seja mais bem recebido, né, e mais bem comentado também, né, porque os artistas que os fazem também fazem boas obras. São poucas as obras que
conseguem sucesso e são ruins, como o Major, por exemplo, que, sim, pra mim Major é fraquíssimo, né? Perdão aí que não gosto dessa minha opinião. E quando eu falo de exemplo de mangá que o trabalho em equipe é ruim, acho que esse Major aí, sei não, hein? Mas é isso, eu acho que é isso, sabe? Tipo, o esporte, ele não é feito dentro de arquétipos que vão ficar muito datados, sabe? Dentro de tropes que vão datar. Sim. Eu acho que é mais fácil elas carregarem com o tempo, sabe? Você vê IPA hoje em dia, você consegue contextualizar e não perder nada, sabe? Tipo, não existe ali, como no romance, que vai ter uns tropes que são muito antigos, né? Sabe? De um personagem feminino que age de uma forma, um personagem masculino que age de uma forma, sabe? Uma coisa que é muito pra apelar pra um público específico da época, né? E esporte é algo que existe dentro da própria realidade. Ele pega muito da realidade, né? Do garoto que é pobre, do garoto que tem que sofre bullying, né? Que tem toda uma condição específica para ter a história de superação. E isso não existe uma limitação de tempo. E é tão a realidade. E é tão comum que a gente não fica titubeando, que a gente fica apontando o dedo, que o autor está forçando, né? Ah, não, você está fazendo um Gary Stu, Dona Mary Sue, né? Você está fazendo de tudo para que eu compre a ideia do protagonista. É tão comum isso acontecer. Não é dados infundados na hegemonia, do bem-estar social, nada de um papo maluco desse. Realmente acontece com uma facilidade enorme. E a gente compra essa ideia, sabe? A gente sempre está buscando valorizar quem batalhou por aquilo, quem tem talento para aquilo, quem se esforçou para aquilo. Então, é de maior recorrência mesmo. O esporte é um dos que tem a oportunidade de fazer isso, sabe? Enquanto você tem uma obra de aventura, você tem que fazer uma base enorme para que eu entenda a situação do personagem e de onde ele está, como ele vai agir. O esporte, você pode colocar um personagem ali e com os poucos você vai desembrulhando, né? Porque tem essa oportunidade. Agora, para finalizar, pergunto-vos: vocês poderiam me fornecer alguns exemplos de esporte que vocês colocam no topo, né, que são os melhores exemplos de obras de esporte? De preferência 3, né? Eu irei dizer os meus daqui a pouco, fiquem à vontade. É esporte e a obra em si ou só esporte mesmo? Não, esporte, o esporte e a obra juntos, tá? Não é o esporte assim, nossa, eu amo futebol, não. Tô falando de, sei lá. Eu amo futebol, então vou falar tal mangá, né? Não, tô falando de, vocês forneçam-me exemplos cruciais, assim, sui generis pra esporte. O meu top 3 eu acho que é óbvio, porque eu vivo citando aqui Slandunk, a Shield 21 e o Kiko Furikabute. Slandunk eu acho que, não sei se vale a pena falar tanto assim, mas é um mangá tão enraizado. na cultura, né, tipo, e o final dele é tão apoteótico pra mim, assim, tipo, que pra mim não é só o melhor mangá de esporte, mas também um dos melhores mangás de todos os tempos. E a Shield pra mim é um exemplo legal, assim, de um mangá que vai mais pra esse lado de superpoder, basicamente, né, de você fazer alegorias visuais que as habilidades dos personagens, né, as habilidades humanas são como poderes especiais de um mangá shonen. E pra mim ele executa muito bem isso, sabe? Enquanto tem alguns exemplos como Kuroko que eu não acho tão bom assim. E o Kiko Furikabuta pra mim é o ápice de trabalho em equipe, né? Que é um mangá de beisebol e você consegue encaixar todos os personagens ali dentro da estratégia do time, sabe? É um mangá que foca muito mais na questão... Porque geralmente mangá de beisebol não foca tanto na questão de estratégia, de jogadas específicas, né? Você geralmente tem um personagem que tem uma jogada específica, né? Um straight ball, ou alguma... Curve. Ou é muito bom no betting, né? Tipo, fazer home run e tal. Enquanto o Kiko Furikabuta ele vai mais pra esse lado, tipo assim, cada personagem ele tem a sua... Ele tem a sua habilidade, né? Mas não é exatamente uma habilidade muito única, né? Tipo, não é roubada, não é algo extraordinário, né? São habilidades que você consegue aproveitar dentro da estratégia de um time como um todo, sabe? E pra mim ele realmente consegue se exceder muito nessa questão de time. Os meus seriam, acho que Big One Up, Cross Game, e eu acho que é Shitano Joy também. Eu acho que resume bastante os meus gostos por esporte, como é muito mais sobre o drama do que sobre os esportes em si normalmente.
como o esporte é muito mais uma válvula de escape, né, para as lutas diárias dos personagens, e meio que o esporte emerge das próprias lutas deles internas, né? Talvez não, a Cheetah no Joy também tenha isso bastante, mas ele talvez menos. Ele é muito mais baseado em esporte do que esses outros dois que eu citei. Maldito seja você, Nick. Maldito seja você. Você basicamente retirou minha palavra aqui, então eu vou ser um pouquinho mais breve. Desgraçado. Eu ia mencionar isso de ping-pong. É muito mais uma válvula de escape, né? É muito mais um subterfúgio, um apêndice que faz com que você queira entender o macro, né? Mas o autodesenvolvimento das personagens que fazem o esporte ser tão grandioso. Eu ia dizer isso de ping-pong. Repito quase que o mesmo em Haikyuu. Também para mim é um ótimo exemplo, principalmente o mangá. E você mescla ali uma atividade cívica, você mescla ali um esporte, um grupo, uma amizade, você desenvolve amizade entre rivais também, você tem um respeito enorme para com o esporte, para com atletas, e o resultado final também do mangá, que traz toda a filosofia de vida que o esporte trouxe para o Hinata, faz também eu amar o conceito que Haikyuu fez, né, e também colocar ele num pedestal de melhores obras de esporte para com o esporte, né? E ninguém mais, ninguém menos também que Rookies, né? O grande Rookies. Eu sou apaixonado por Rookies. Acredito que muito veio pela caracterização, né, das personagens, que são fabulosas, mas também gosto de fazer esse paralelo que Rookies é uma obra de esporte que fala muito mais sobre a interação do coach, né, do protagonista treinador, do que o esporte em si. Mas quando você menos percebe, você está acompanhando uma obra fantástica para ambos os lados, né? E acredito que um esporte bem feito seja esse, que você ao menos no momento que você não espera, você está empolgado em ambos os lados, né? Tanto na disputa quanto a relação entre as personagens, né? Aí sim, é um exemplo de roteiro bem escrito. Sim, e uma questão também é porque tem muito mangá de esporte que ele se afunda demais em ser um mangá de esporte, sabe? Um mangá shonen, no caso. Então o rival ele tem essa coisa meio vilanesca, sabe? Você tem personagens que têm atitudes questionáveis, né? Tipo, eles trapaceiam ou fazem, tipo, umas coisas que você percebe que, tipo, isso não é interessante, porque a gente sabe que tem pessoas que trapaceiam, né? Usam doping, etc, etc. Mas o interessante de você ver no esporte é a rivalidade que tem respeito, Incrível, sabe? né? Tipo, Sim. Sim, refletir mais do que a gente imagina que seja de fato o esporte, sabe? Uma relação aí que no esporte existe a rivalidade, mas fora do esporte são pessoas normais que conseguem interagir, ser amigas e tal. Então acho que é legal quando o mangá consegue dosar essa questão dos rivais, dos antagonistas serem pessoas que conseguem ter uma relação legal com os protagonistas, sabe? Tipo, uma relação de amizade, de respeito, etc. Uhum. Tem o Inazuma Eleven, ele me lembra muito esse ponto, como os personagens parecem tão, assim, over, né, que você não acredita mais nele como os humanos, nem o esporte que tá acontecendo ali, né, porque talvez até como uma paródia um pouco de a coisa é tão acima que tem personagem trapaceando de forma tão, assim, acima que você passa a não acreditar em toda a Quase química que tá nada, né? acontecendo ali, né. Eu entendo isso. E eu queria também mencionar aqui, vocês têm a oportunidade de fazer menção honrosa, né? Você mesmo fez agora que não é leve. Eu queria fazer uma menção honrosa para Ruff, por exemplo, do Mitsuru Adachi. E também é uma obra que, assim, trouxe um exemplo bem abjeto, né? Poxa, natação, né? Natação em si não é uma obra que tem muitos exemplos, não é um esporte que tem muitos exemplos, mas esse aí também tá muito bem escrito, muito bem dosado, o campeonato, tudo isso faz com que você engrandeça a obra. Eu acho que esportes é um dos poucos subgêneros que eu conseguiria achar uns 50, que eu realmente acho bem feito, sabe? Como eu já venho reiterando no resto do cast inteiro. Menção rosa eu posso citar Kazegatsu Tsuyoko Fuiteru, que Ótimo. também é um ótimo exemplo de trabalho em equipe, de Ótimo. relação de amizade, né? Do técnico ser alguém que consegue mudar a vida dos personagens, né? Que é esse clichê de filme americano também. Que, putz, é um ótimo anime, sabe? Tipo, você consegue trabalhar personagens, tipo, uns 15, né? Basicamente, uns 14 ou 15 personagens.
em um anime de 2Ku se excede muito na forma como ele fez isso. Uhum. Eu também citaria One with the Wind, que eu também acho que ele, pra mim, pelo menos, ele consegue muito qual é o apelo do anime de esporte em grupo e qual é o tão interessante disso, como você consegue falar sobre a importância do coletivo, das pessoas e quão importante é o apoio, ter pessoas de apoio. Então, acho que ele consegue incorporar bastante qual é o apelo do coletivo em anime de esporte, como drama e arte. E fica a questão aqui, não. Pareceu até que a gente gosta só de esporte de grupo, né? Mas não, calma. Também gosto de esportes solos, né? Poxa, não fica só nisso, tá? Porque realmente os melhores exemplos de esporte pra mim são os coletivos. Sendo que já mencionou Ashton no Joe, né? Que não é coletivo em si, tá? Ficou parecendo isso, mas não. A gente também gosta de obras que são focadas especificamente. Então mais uma menção rosa é Hajime no Ippo, que é um mangá que eu amo também. Um anime e mangá que eu amo. Eu gosto bastante de Hajime depois do 940, que fica incrível. Mas pra chegar até ali. Bom demais. Aí, gente, essa é a recomendação de hoje. Ippo depois de 940. Oh yeah, oh yeah. Mas enfim, gente. Obrigado por acompanharem. Nós iremos falar muito sobre esportes. Vocês devem até ter reparado que houveram oportunidades da gente destrinchar algum assunto, mas a gente podou essa árvore porque hei de fazer-vos acompanhar uma grande jornada. Ou, por favor, acompanhem. Mas por enquanto, nos assista aqui no YouTube ou nos escute no Spotify, acompanhe-nos no Twitter e divulgue às demais pessoas no Discord. Nosso servidor também está aí para que você possa utilizá-lo. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima, meu campeão.